Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Jesus que é a plenitude de todas as coisas. E quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela ousou ir até o fim e tocar nas suas vestes. Tocar as tuas vestes, maravilhoso. Ela recebeu da plenitude. E nessa manhã, a presença de Jesus está aqui neste lugar. E onde a presença de Jesus está, aí a plenitude de alegria, aí a plenitude de tudo que necessitamos. Ele é o nosso eu sou. Ele é aquilo que você precisa, meu irmão. Ele é o seu pastor. E nele nada te faltará, porque Ele é o que você precisa. Maravilhoso é. Eu convido você a sentar ainda nessa presença e cantando. Maravilhoso de te adorar. Obrigado, louvor. Maravilhoso é. Eu não sei você, mas quando você está exultando ao Senhor, quando você está o engrandecendo, o nosso coração se enche de alegria. O nosso coração se enche de alegria. Porque Ele é maravilhoso. E maravilhoso é estar em tu. Eu sei que você quer cantar mais, então vou dar a oportunidade para você adorar o Senhor. Tá muito bom essa presença, né? Poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. E maravilhoso é. E hoje podemos contemplar o Senhor face a face. Amém? Não existe um véu. Hoje podemos contemplar ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela Tua doce presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o nosso grande eu sou. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade. Nós te agradecemos, Pai, pela Tua poderosa palavra que foi semeada em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque cada palavra semeada em nosso coração frutificará. Por isso, nessa manhã estamos aqui, Senhor, com as nossas mãos levantadas, engrandecendo o Seu nome, reconhecendo quem Você é, reconhecendo e engrandecendo a Sua beleza. Porque o nosso coração está cheio de gratidão, porque Você nos amou primeiro. Amém? Estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, Senhor. Porque reconhecemos o que foi feito por nós. Porque reconhecemos onde estávamos e onde o Senhor nos colocou. De onde o Senhor nos retirou. De onde o Senhor nos removeu. Por isso, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meu irmão, a paz. Você está muito bem? Amém. Você está empolgado? Você está empolgado? Você estava desfrutando de uma presença gloriosa, ainda você está desfrutando de uma presença gloriosa. É muito difícil a gente ficar de pé diante dessa presença, né? Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado. Mas vamos dar sequência ao ministério da palavra. Vamos dar sequência ao que o Senhor Ele tem a nos dizer nessa manhã, o que Ele ministrou ao meu coração e como eu fui tratado durante esse período de ensino, durante esse período de estudo. Amém? E, Ribeiro, eu vou mandar uma imagem para você. Não precisa... Mandou? Pronto, ótimo. Ela já está projetada? Pronto, essa mesmo. O tema da minha mensagem
É baseado no documentário do pastor Márcio Valadão, um grande homem de Deus, que uma das suas frases marcantes foi essa: o que importa é como termina. Na verdade, ele fala, o que se conta é como termina. Mas o que importa é como termina. Sabe que é muito importante darmos o primeiro passo. É muito importante você levantar a sua mão quando o apelo está sendo ministrado aqui nesse lugar. É muito importante dar o primeiro passo. Mas o mais importante, o grandioso, o mais importante é como você vai terminar e você vai finalizar essa corrida. Amém? Então é sobre isso que o Senhor falará conosco nessa manhã. É como devemos finalizar, como devemos concluir, como devemos permanecer, manter. Amém? E finalizar é algo importante, porque finalizar, concluir, faz parte da essência de Deus. Você sabe que aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Amém? E isso está dito lá em Filipenses, no capítulo 1. Quero que você abra, hoje é um dia de ensino da palavra. Eu gosto muito desse momento, porque é um momento que a gente é exposto à palavra de ensino, a gente abre a nossa Bíblia. E eu vou ler na João Ferreira de Almeida. Tá certo, Ribeiro? E diz bem assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Na versão a mensagem diz: nunca tive a menor dúvida de que o Deus que iniciou esta grande obra em vocês, irá preservá-los, conduzi-los a um final grandioso, no dia em que Cristo se manifestar. Então temos o início, temos a manutenção desse ritmo e temos o final grandioso, o final glorioso. Amém? O profeta de Deus, Fernando Leal, que esteve conosco em outro momento aqui, grande homem de Deus, ele tem uma frase bastante impactante, bastante marcante, que é: acender a chama é muito fácil, o desafio é mantê-la acesa. Então, você pode estar aqui nessa manhã, e eu creio que essa palavra não é com você. Alguém pode estar aqui nessa manhã, se empolgar com a palavra, receber a palavra, com alegria receber a palavra, ou mesmo estar em um evento da nossa igreja e está empolgado por tudo que está acontecendo. Recentemente tivemos o aniversário da nossa igreja e foi muito poderoso. Palavras foram semeadas, palavras foram lançadas, palavras proféticas foram semeadas em nosso coração, mas é uma responsabilidade minha e sua corresponder. O que nós iremos fazer com cada palavra que foi lançada, com cada palavra profética que foi semeada em nosso coração, é uma responsabilidade nossa. Amém? Então, você pode receber essas palavras, você pode agarrar essas palavras, mas é uma responsabilidade sua mantê-las, guardá-las, blindá-las. Amém? Jesus, ele nos ensina na parábola da semeadura que é possível alguém receber a palavra com alegria. E aquela pessoa que ela está sentada e quando o pregador, o ministro está falando, o pastor está ministrando, ele fala: aleluia, é comigo essa palavra, glória a Deus, eu recebo, e dá uma carreirinha e sai do seu lugar e se anima. Recebe com alegria. Mas Jesus disse que existe a possibilidade dessa pessoa que recebeu com alegria ter a sua semente roubada. Amém? E eu convido você a abrir lá em Mateus 13. Para você não falar: rapaz, acho que ele está inventando isso. Verso 20.
a partir do verso 20 diz assim, você abriu, você está pronto para me acompanhar? Você está empolgado, meu irmão? Amém. Amém. E diz bem assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e fala assim, e a recebe logo, e ele dá ênfase, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E ele fala o que é que rouba essa palavra, o que é que rouba essa semente. Ele fala a angústia, a preocupação. Em outra versão fala a preocupação desse mundo. A angústia ou a perseguição por causa da palavra. E logo ele se escandaliza. Então, alguém que recebeu a palavra com alegria, aquele que estava com seu coração empolgado em receber a palavra, e logo ele recebe, está falando comigo, eu agarro essa mensagem. Mas na segunda-feira, na primeira sugestão de preocupação, essa palavra é roubada. Mas é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa. Fala consigo mesmo, é uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade minha guardar, manter, permanecer. Guardar, manter, permanecer é uma responsabilidade nossa. Mantermos o ritmo. Paulo, nos seus últimos dias, nos ensinou algo bastante importante, bastante interessante, a respeito da vida cristã e como ela deve ser percorrida. Paulo, por muitas vezes, ele traz essa analogia da vida cristã com uma corrida. Em outros momentos, ele traz a analogia da vida do atleta, daquele que se empenha, daquele que se mantém disciplinado, aquele que se submete a uma disciplina. Ele traz essa analogia porque vemos que, inicialmente, a Grécia com Alexandre o Grande, ela tinha um estilo de vida e uma ideia muito intensa a respeito dos jogos. E isso foi levado também para o Império Romano. E para que os outros entendessem, Paulo ele traz muito e muito bem, por muitas vezes, essa analogia da corrida, da vida do atleta, do empenho, da intensidade, da submissão à disciplina, do autocontrole, do domínio próprio, para permanecer de maneira diligente. E lá nos seus últimos dias, Paulo nos diz, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7, e diz bem assim, se você abriu, diz amém. Amém. Aleluia. E Paulo ele diz, nos seus últimos dias, ele nos ensina algo bastante interessante. E ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, ele traz a vida cristã numa analogia bastante interessante, que é a luta, o combate, a corrida. Sabe? Então sabemos que esse combate houve um início. Sim, houve um ponto de origem, houve um ponto inicial. Sabe? O delta S da questão, não sei se vocês lembram, na física, especificamente na cinemática, né, temos o delta S, que nada mais é que a variação de deslocamento, né, onde você está e onde você vai chegar. É o ponto inicial e o seu ponto final. Sabe? Então, na nossa vida cristã, existe esse delta S, que devemos entender que existe um ponto final, existe um ponto inicial. Mas existe um intervalo que você vai percorrer até o seu ponto final. É uma variação.
Então, na sua vida existe o Delta S. Você está em um lugar, mas você precisa chegar até o final. Você precisa se manter firme. Essa palavra é para mim. Aleluia! Como essa palavra é para mim. Eu sei que esse mês o pessoal do grupo lá do Fitness não vai me perdoar, mas essa palavra é para mim. Permanecer, manter. Permanecer, manter e guardar. Existe o ponto inicial, mas existe o ponto final. E é necessário mantermos o ritmo. É necessário mantermos diligentemente o ritmo. Amém? E Paulo, quando ele fala, ele iniciou um combate. E o Senhor ministrou ao meu coração. Falando assim, ele iniciou um combate, ele iniciou uma corrida. Ele resistiu e permaneceu ao combate. Eu não sei você, mas quando assistimos uma luta de boxe ou de UFC, sabemos que o combate, ele exige de nós uma resistência. É necessário por muitas vezes você resistir aos golpes. É necessário você resistir ao cansaço. É necessário existir uma resistência. É necessário que haja uma resistência para permanecermos até o fim. Ele resistiu e permaneceu na corrida. Ele finalizou o combate e finalizou a corrida. Então, essa analogia é bastante interessante da corrida. De vivermos de maneira disciplinada naquilo que é lançado em nosso coração, de palavras que são lançadas aqui neste lugar. Da convicção do que o Senhor nos chamou para fazer, da nossa vocação, do nosso chamado, de vivermos em obediência àquilo que Ele nos chamou para fazer. Sabe, durante o caminho haverá desafios. Sim, se você nasceu de novo, você está fazendo discipulado conosco, e você nasceu de novo, foi um ponto importante. Fazer o discipulado faz parte, porque é o momento que você está desenvolvendo, é o momento que você está crescendo, é o momento que você está sendo orientado, que você está sendo norteado. Então está aqui nesse lugar, se submetendo aos ensinos, se submetendo a muitas vezes ser moldado, faz parte da caminhada, faz parte da variação do deslocamento. Por muitas vezes você vai ouvir falar, olha, corre dessa maneira. Olha a maneira como você está correndo. Esse ritmo não está legal. Ó, desacelera um pouco o seu ritmo, porque se você correr muito rápido, você não vai conseguir manter a mesma pegada. Você vai cansar logo. Ou, agora é a hora de acelerar. É você fazer a gestão de como será a sua corrida. Por isso existem homens de Deus que estamos submetidos diante de uma paternidade e de uma orientação divina, que nos orientarão, que nos discipularão. Existe o ponto inicial. Glória a Deus. E eu creio que se você está aqui nessa manhã, você ainda não aceitou Jesus, o ponto inicial do seu Delta S vai se iniciar nessa manhã. Amém? Mas existe uma corrida a ser percorrida. Paulo, ele fala lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 7. Nesse momento eu vou ler na NVI. E aqui, o livro de Gálatas, esse livro para determinados irmãos que viviam naquela região da Antioquia, que eles estavam sendo atacados. A sua fé estava sendo atacada pelo aquilo que nós chamamos de judaizantes. Quem são os judaizantes? São aqueles que receberam o evangelho. No entanto, eles não aceitavam viver longe das práticas mosaicas, cerimoniais e morais. Então eles queriam estar ainda sob a lei. Então esse povo, ele foi alcançado e eles estavam sendo atacados.
A mensagem de Paulo estava sendo atacada nesse ambiente. E Paulo ele traz novamente a analogia da corrida. Na NVI diz: vocês corriam bem. Vocês estavam correndo bem. O ritmo estava muito bom. O pace estava legal. Vocês corriam bem. E ele fala: quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Quem foi que o atrapalhou? Lá em Provérbios o Senhor nos ensina falando bem assim: atenta para minhas palavras e para os meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos. Quem tirou a sua atenção dessa caminhada? Quem fez com que os seus ouvidos fossem inclinados para outro lugar que não seja a vontade e a palavra e a voz de Deus? A palavra fala que no mundo há muitas vozes. Mas é necessário ouvirmos ao Senhor, é necessário mantermos firmes o nosso direcionamento, os nossos ouvidos inclinados ao Senhor. Jesus, no Evangelho nos conta uma história bastante interessante de Paulo, ele caminhando sobre as águas. Por determinado momento, ele removeu e redirecionou a sua atenção para o medo do mar, para o medo do vento forte. Ele não conseguiu finalizar, ele não conseguiu concluir, porque o seu olhar, o seu ouvido e a sua atenção não estava na vontade do Senhor. A sua atenção não estava naquilo que o Senhor tinha dito. Então, quando os nossos olhos, quando a nossa atenção, quando os nossos ouvidos são inclinados para aquilo que o Senhor não nos disse, perdemos a atenção. Por isso Ele nos chama a atenção: filho meu, dá atenção. Filho meu, dá atenção. Se Ele está pedindo para você dar atenção, é porque tem algo que está tirando a sua atenção. Se Ele fala: inclina os seus ouvidos. Inclina os seus ouvidos. Você vai precisar fazer um esforço para dar atenção. Vai ser necessário ter um esforço para inclinar os seus ouvidos. E Paulo ainda lá em Gálatas, no mesmo versículo, ele fala: vocês estavam correndo tão bem. O ritmo estava tão bem. Você estava treinando tão bem. Estava pegando mais peso que a senhorinha. Você estava correndo bem, você estava malhando, você estava treinando bem. Mas o que foi que aconteceu? Quem os impediu? Quem os impediu? Olha para o seu irmão e fala assim, com aquela cara de crente: mantenha o ritmo. Mantenha a pegada. Aleluia. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, verso 8, diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Vai ser necessário, em alguns momentos, você vai sair da zona de conforto. Estar na zona de conforto, eu ouvi uma definição de uma mulher de Deus, ainda lá em Sergipe, a esposa do pastor Roberto, de Luta Lisboa. Ela tinha uma definição muito interessante do que é zona de conforto. E ela falava que zona de conforto é um conjunto de justificativas. Um conjunto de justificativas. Durante a sua carreira, você talvez pense: eu estou aqui na minha zona de conforto. Mas o Senhor, Ele quer te tirar da zona de conforto. E quando Ele te tira da zona de conforto, meu irmão, é necessário, por muitas vezes, enfrentar alguns desafios. E nesses desafios, lembra o que Paulo falou: eu corri a carreira, eu combati o combate. Ele resistiu à carreira, ele resistiu ao combate. E Paulo resistiu mesmo, ele passou por muitas dificuldades, e muitas dificuldades. Eu sei que você sabe disso. Recebeu açoites, foi traído, passou por muitas coisas. Mas a vida cristã é uma corrida que devemos ser
resistentes. Amém? Necessário que haja. É necessário que eu e você, meu irmão, haja de maneira diligente. Paulo ele nos ensina ainda lá em 1 Coríntios. Na verdade, 2 Coríntios, isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 9. A partir do verso 24, ele traz novamente a analogia da corrida. Por muitas vezes é necessário para que aquele povo ele entenda. Ele estava envolvido em uma filosofia, estavam envolvidos em uma ideia dos jogos, de um culto ao corpo, do culto do culto ao corpo, do culto às vaidades. E diz bem assim no verso 24. E ele traz agora um pouco sobre a vida do atleta. Vocês não sabem que vocês abriram, acharam? Podemos dar sequência? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? E ele fala assim: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Orientação de Paulo: corram de tal modo que alcance o prêmio. Você tem que falar para você e mostrar, falar assim: quem manda nessa bagaça sou eu. Eu vou chegar até o final. Eu vou correr, eu vou ganhar o prêmio. Essa determinação em sua mente, eu vou chegar até o final. Tá doendo sim, mas eu vou resistir. Eu estou sendo disciplinado. Está doendo, meu líder está falando comigo. O meu orgulho está naquele nível. Eu estou pronto para respondê-lo. Não, mas eu vou resistir. Faz parte do processo. Eu estou sendo orientado, eu estou sendo disciplinado, eu estou sendo moldado. É para o seu crescimento. E ele fala: corram de tal modo. Corram de tal modo. Corram de tal modo. E ele dá sequência no 25 dizendo: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, uma coroa de louros. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aí Paulo agora, ele aumenta o nível e ele fala como é que ele leva, como é que ele considera essa corrida. Ele fala: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele está falando um método aqui. Não corro como quem corre sem alvo. E eu não luto como quem esmurra no ar. Eu tenho um objetivo. É cumprir o nosso chamado. É cumprir o que o Senhor tem dito aos nossos corações. É corresponder às palavras proféticas. Aí ele fala aqui sobre a resistência agora. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Por muitas vezes o seu corpo, ele não vai querer corresponder. Mas ele fala: olha, eu coloco o meu corpo no lugar. Davi, ele nos ensina a falar com a alma, e eu coloco a minha alma no lugar. Eu coloco os meus sentimentos no lugar, para eu dar sequência à corrida. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mas ainda no 24, eu quero que vocês levem essa palavra, esse termo, essa frase: corram de tal modo que alcancem o prêmio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia, ela nos ensina e ela nos traz analogia. Na verdade, ela traz a história de uma igreja poderosa, que é a igreja da Judéia, que teve o seu início muito poderoso. Amém? E diante de tudo que ensinamos nessa manhã sobre iniciarmos, permanecermos, mantermos e chegar a finalizar, vamos entender um pouco da história dessa igreja. Amém?
lá em Atos, no capítulo 4, a partir do verso 32. Diz bem assim, todos abriram. Podemos seguir. E diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. E ele fala, olha que história incrível dessa igreja. Olha como essa igreja andava em unidade. E ele fala, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Nenhum necessitado havia entre eles. Eu vou dar ênfase nessa frase, nenhum necessitado havia entre eles, porque é necessário entendermos o contexto histórico. É necessário entendermos o que a Judeia vivia naquele momento. A Judeia, ela estava sendo escravizada pelo Império Romano. Pelo Império Romano, o Império Romano considerava a Judéia a latrina de Roma, porque a Judéia ela não dava lucros. Pelo contrário, a Judéia, eles consideravam, e isso é exposto por vários historiadores, como o historiador Flávio Joséfos, que foi um fariseu que foi aprisionado por Roma após a invasão, na época do general Tito. E ele escreveu muito bem a respeito da Judéia. E no seu livro, Antiguidade Judaica, diz bem assim, a Judéia, pegando um trechinho do livro, diz bem assim, a Judéia não trazia lucro algum ao império. E os governadores administravam mais por protocolo ou mais por obrigação do que por desejo, pois nada havia ali de esplêndido ou vantajoso. E ainda o outro historiador, que foi, esse daí já foi um cidadão romano, e além de cidadão romano, ele chegou a ser senador em Roma, que é o Tácito. Diz bem assim em um dos seus livros, a Judéia não trazia lucro algum ao império. Cadê? Não. Não, isso aqui é a frase do... Na verdade, isso. A frase é: a Judéia era miserável, ele fala miserável, e tinha um povo baderneiro. Então, como uma igreja, como uma região tão pobre, tão necessitada, e Paulo, em alguns momentos, ele até recolhe ofertas para essa região. Era um povo muito aflito. Mas aqui fala que no seu início, ele fala que a comunhão, a unidade, olha como eles iniciaram muito bem. Fala que nenhum necessitado havia entre eles. E ele explica por quê. Porque aquilo que eu tinha não era exclusivamente meu, era do meu irmão. E ele cita que alguns irmãos, eles vendiam as suas propriedades e jogavam aos pés, e aquilo que eles conseguiam, lançava aos pés dos apóstolos, para que aquilo fosse administrado entre eles. Por isso que nenhum necessitado havia entre eles. Então, uma região pobre, descrita por um historiador como miserável e baderneira, pelo Flávio Joséfos, judeu fariseu preso, dizendo que não trazia lucro algum. Pelo contrário, os administradores daquela região, eles só administravam e geriam por obrigação. Porque não tinha nada de vantajoso, não havia nada de esplêndido, mas entre eles, oh aleluia, entre eles, havia uma comunhão bastante linda, entre eles não havia nenhum necessitado. Nenhum necessitado. Mas vamos agora lá para Tiago, no capítulo 4, no verso 3.
E Tiago ele está falando sobre a mesma igreja de Atos 4. Uma igreja poderosa. Uma igreja que andava em amor. Uma igreja que iniciou muito bem. Que o seu ponto inicial foi muito bom. A empolgação. E Tiago fala bem assim. Vocês abriram? E diz bem assim. Ele pergunta. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Uau! Em Atos, uma igreja que vivia em união, comunhão, o que era meu, não era exclusivamente meu, era do meu irmão. E agora ele está exortando, falando, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Iniciou muito bem. Iniciou muito bem. Mas e agora? E ele fala, de onde se não dos prazeres que militam na vossa carne? E ele fala, cobiçais. Olha para aí. Eles não tinham nada exclusivamente seu. E agora ele está falando sobre cobiça. E ele fala, cobiçais e nada tendes. Matais e invejais. E nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. E ele fala, nada tendes porque não pedis. E ele fala, na verdade vocês pedem. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Para embanjardes em vossos prazeres. Uau. Iniciou muito bem. Mas aqui Tiago está exortando essa mesma igreja. A mesma igreja sendo exortada. Uma igreja que vivia em união, comunhão. Agora envolvida por cobiça, por confusão, por intrigas, por guerras, lutas e inveja. Não manteram a mesma união. Não manteram a mesma comunhão. Eu não sei como foi a sequência disso. Mas essa exortação valeu a pena. Só que em Hebreus, o autor de Hebreus, um livro anterior, já tinha dado algumas instruções para eles, falando, olha, ouve as mesmas verdades, é segurança, é para a mesma igreja. Lá em Hebreus 11, em Hebreus 6, no capítulo 11, ele orientou também, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, iniciou, mas existe o final, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Eles foram orientados, eles foram alertados. Desejamos, porém, que continuem. Vocês iniciaram, mas continuem. Iniciaram bem, continuem bem. Paulo falou para os Gálatas, vocês estavam correndo tão bem. Vocês estavam correndo tão bem, estava tão muito bom, estava bem demais. Mas o que foi que aconteceu no meio do caminho que vocês mudaram a sua mentalidade e ao invés de viver em comunhão, vivia em intriga e guerra? Oh, aleluia, que palavra poderosa. E o Senhor nessa manhã, Ele nos incentiva a permanecermos, a mantermos, a guardar. Olha para o seu irmão e fala assim, mantenha o mesmo pace. Mantenha o mesmo ritmo. Mantenha a mesma pegada. Mantenha. Amém. E eu digo o que Paulo fala. Corram de tal modo que alcancem. Oh, aleluia. Vocês foram abençoados nessa manhã. Glória a Deus. Essa palavra foi tão poderosa para mim. Chegou, eu estou me arrepiando, rapaz. Porque isso não quer dizer muita coisa, né? Mas que palavra poderosa. E nessa manhã, eu convido você
que está aqui nesse lugar, que está aqui nessa manhã, recebeu essa palavra. Eu acredito que essa palavra, ela foi para a gente. Mas também foi para você que está aqui nessa manhã pela sua primeira vez, que você que não tem uma aliança com o Senhor e que precisa dar o seu ponto inicial. É necessário que haja um ponto inicial. Eu queria que todos ficassem de pé. Eu queria chamar o louvor. Vamos cantar. Maravilhoso é estar em tua presença, e maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Maravilhoso, maravilhoso é. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Convido você, meu irmão, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nessa manhã você entende que é necessário dar um ponto inicial, que existe um ponto de partida, que existe um ponto de origem, e que você nessa manhã precisa se render aos pés dele e falar: minha história começa hoje. Se você está aqui nessa manhã, convido você de maneira corajosa, meu irmão. O Senhor te chama nessa manhã. Ou se você quer dar o ponto inicial, ou se você durante essa caminhada algo te chamou a atenção e você parou no meio do caminho, o Senhor te chama a permanecer, a voltar, porque ainda dá tempo. E nós estamos aqui em família para pegar na sua mão e falar: vem correr comigo, você vai correr comigo, você não vai parar. Sabe quando um ultramaratonista ele está no seu pico de exaustão, tem a equipe dele e a equipe dele fala: vamos, você consegue, falta mais um pouco. Vamos, meu irmão, você consegue, eu estou contigo. E ele fala: olha, é a sua mente, é a sua mente, é a sua mente, faça seu corpo corresponder, faça seu corpo corresponder. É a sua mente, direciona ela. Não dá atenção, não dá atenção à dificuldade. Eu sei que está doendo, eu sei, não dá atenção à dificuldade. Vem, bora. Vou chamar mais uma vez. Se você está aqui, você parou no meio do caminho, e é essa percepção que eu tenho no meu coração. Se você parou no meio do caminho, você estava muito bem, você iniciou muito empolgado, você sentiu aquele primeiro amor, você estava muito empolgado, mas algo te tirou a atenção. Eu convido você pode levantar sua mão se é você essa pessoa que eu estou descrevendo. Caso você não queira tomar essa decisão nesse momento, meu irmão, eu te incentivo, não deixa de tomar. Vamos voltar para o circuito. Se você não quer fazer nesse momento, você pode nos procurar no final. Você pode procurar o pastor Jessé, a irmã Beth. Estaremos aqui para te auxiliar, para pegar na sua mão, para te encorajar. Amém? Podem sentar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tu quer cantar mais um pouquinho, né? Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Então, pessoal,
Eu creio que vocês foram abençoados, porque eu fui grandemente abençoado por essa palavra. Essa palavra tocou bastante no meu coração. Amém. O Senhor ministrou bastante no meu coração. E eu queria indicar alguns livros para vocês que correspondem àquilo que eu falei hoje, que é Uma Vida de Propósito. Depois tu procura Judite ali, a Judite vai te auxiliar. E Planos, Propósitos e Práticas, do reverendo Kenneth Hagin. Tá certo? E tem uma novidade, viu? Lá, espera aí, pessoal. Não se levanta agora, no final do culto. Eu sei. O Verbo Shop, ele está em Black Friday também, viu? De 20% a 30%. Então, hoje é o último dia de Black Friday na Verbo Shop. Então, se você quer adquirir um desses livros para a sua edificação, para o seu crescimento, eu oriento vocês. Então, esse aqui é um dos livros bastante poderoso. Corresponde muito àquilo que nós falamos nessa manhã, que é Planos, Propósitos e Práticas. E procura também Vida, me auxilia, falei. Uma Vida com Propósito. Amém? Pastor Jessé.